Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim. O julgamento que pode limpar a ficha suja do ex-presidente Lula. É isso que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal no final deste ano. Para explicar e relembrar, vamos lá. A defesa de Lula alega que o então juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente na primeira instância, não foi isento, não foi imparcial na atuação como magistrado. O caso está sendo julgado na segunda turma do STF, formada por 5 ministros. E eu digo que está sendo julgado por quê? Porque o julgamento já começou. Ministros retomaram o julgamento do habeas corpus que questiona a imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. O julgamento começou em dezembro, quando os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra conceder liberdade ao ex-presidente Lula. Mas foi interrompido quando o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. Naquela oportunidade aconteceu o seguinte, a segunda turma rejeitou um pedido de soltura do Lula, ainda preso à época, até que fosse julgado o mérito da chamada suspeição do ex-juiz Moro. No entanto, um desses 5 votos, o do ministro Celso de Mello, abriu uma brecha. Ele votou contra a liminar que soltaria o ex-presidente Lula, mas deu a entender que poderia votar no mérito da questão pela suspeição de Moro, o que poderia então anular os processos julgados por ele, Moro, contra o ex-presidente da República. Eu me manifesto no sentido do indeferimento da concessão da medida cautelar na linha do voto proferido pelo eminente ministro relator, mas insistindo em que este meu pronunciamento não envolve nem sequer antecipa a decisão que eu já tenho preparada e que já tenho pronta no voto elaborado para examinar o mérito, o fundo da controvérsia suscitada na presente sede processual. Para entender tudo o que está em jogo e também explicar mais detalhes desse caso, eu convidei aqui o André Gonçalves, editor de República aqui da Gazeta do Povo, para a gente falar do assunto no 15 Minutos. André, vamos para começar a lembrar, por que esse julgamento lá em junho foi interrompido e qual que é o placar dele nesse momento, hein, André? Pois é, Márcio, que história. Esse é o típico julgamento Kinder Ovo do STF. Você imagina que vai ser julgado uma coisa, depois vão por um outro caminho e acabam depois revelando mais uma surpresa no final de toda essa história. Como você falou, é um julgamento de um habeas corpus. Originalmente, o que seria julgado pela segunda turma seria a suspeição do juiz Sérgio Moro, ou seja, se ele não foi imparcial nos julgamentos que ele fez referentes ao ex-presidente Lula. No meio desse julgamento, o que pintou foi uma decisão de separá-lo. Primeiro se votou a soltura imediata do Lula em caráter liminar, Durante o voto de hoje, o ministro Gilmar Mendes propôs que o ex-presidente Lula fosse libertado provisoriamente até que a turma conclua o julgamento. E depois se julgaria o mérito da questão, se realmente houve imparcialidade e se os processos que foram julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro referentes ao Lula seriam anulados. Sim. Nessa primeira etapa, o Lula perdeu, ele continuou preso, foi um placar de 3-2, com os votos da Carmen Lúcia e do ministro Fachin e Celso de Mello a favor do Moro, Sim. E dos votos dos ministros Lewandowski e Gilmar Mendes contra o Moro a favor do Lula. Pois bem, isso lá em 25 de junho, como a gente falou. Exatamente. Então lá perdeu por 3-2 a soltura, o ex-presidente ficou preso. Isso. Mas tem a questão do mérito. E o mérito que é o mais importante, Claro. Por isso que eu falei que houve uma surpresinha no meio do caminho e agora a gente vai chegar a um grande finale, Quando percebeu que o julgamento, estava numa situação difícil, o ministro Gilmar Mendes, ele solicitou vista, e retirou o julgamento de pauta e agora ele já teria o seu voto pronto, ele tem que entregá-lo de volta para ele ser recolocado em pauta. Na questão do mérito, o Lula está perdendo por 2-0. Já votaram a presidente da turma, a ministra Carmen Lúcia, e o relator do caso, o ministro Edson Fachin. Aí faltam os 2 votos que já são dados como certos a favor do Lula, o Lewandowski e o Gilmar Mendes. Então eu penso, senhor presidente, que nós podemos, independentemente dos chamados vazamentos do The Intercept, examinarmos a questão da parcialidade e da suspeição do juiz Sérgio Moro simplesmente com aquilo que a defesa trouxe para os autos. Além da importância
deste julgamento ser conduzido de forma profunda e detida, não há como negar que as matérias aqui apreciadas possuem relação, ainda que indireta, com fatos públicos e notórios cujos desdobramentos ainda estão sendo verificados. E aí entra a história do Celso de Mello, que é o grande personagem deste fim de ano, o grande personagem político de uma possível volta por cima do Lula, nesse caso, nos julgamentos que são referentes ao juiz Sérgio Moro. Porque o Celso de Mello declarou que já tinha o voto pronto e que o voto dele, no mérito, não tinha a ver com a decisão dele quanto à soltura do Lula. Ele votou pelo Lula continuar preso, mas que teria uma outra argumentação no caso do mérito do processo. Esse meu pronunciamento não envolve nem sequer antecipa a decisão que eu já tenho preparada e que já tenho pronta no voto elaborado para examinar o mérito. Desde lá, vale a gente lembrar, né, Márcio? O Gilmar Mendes disse várias vezes que estava recolocando o caso em pauta, que ele ia trazer de volta o seu voto, mas ele não fez. Mais uma vez, justamente no fim de semana em que houve várias manifestações pelo país contra ele voltou a falar sobre esse tema ao jornal Clarim, prometendo que colocaria o processo aí no final do ano, possivelmente em dezembro. Então essa que é a história toda desse julgamento e eu queria até trazer agora o assunto que eu coloquei aqui na abertura do 15 Minutos, André, que é o seguinte: se for anulada a sentença, ou seja, se o juiz Sérgio Moro for declarado o ex-juiz Sérgio Moro, pela segunda turma, que ele não foi isento, não foi imparcial no julgamento do ex-presidente Lula, isso pode levar à anulação dos processos que o ex-presidente foi condenado na primeira instância, lá pelo ex-juiz Moro, e isso transformaria o atual ficha suja Lula num ficha limpa, falando de eleições? Exatamente. A gente tem que fazer uma separação dos processos, referente só aos processos que foram julgados pelo ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. O principal deles, o processo do Tríplex, que ele foi condenado em primeira e depois em segunda instância, estava cumprindo pena em Curitiba, enquanto a prisão em segunda instância ainda valia, depois foi colocado em liberdade, mas ele continua condenado e uma condenação em segunda instância impede a candidatura do Lula. Ele é considerado pela lei da ficha limpa um ficha suja. Seja, hoje ele é um ficha suja. Exatamente, essa inelegibilidade dele é aplicável para a eleição do ano que vem. Se ele, por exemplo, fosse candidato a prefeito de São Paulo, não pode ser candidato a presidente da República ou qualquer outro cargo em 2022. Sim. Isso seria uma vitória, o caso, por exemplo, do Tríplex volta à primeira instância para o juiz Luiz Bonar, que sucedeu o Moro aqui na 13ª Vara de Curitiba. Ele recomeçaria a julgar o caso e o Lula automaticamente se torna elegível de novo. Isso muda todo o cenário ali, todo o discurso do Lula, seria sua principal vitória. A segunda instância é uma vitória parcial, porque o Lula em nenhum momento ele foi absolvido do que ele foi condenado em primeira e segunda instância. Ele continua sendo um criminoso condenado, com 2 condenações nas costas em primeira e em segunda instância. Nesse caso, ele consegue uma vitória judicial muito importante, muito relevante para ele. E vamos lembrar também que muito do discurso do ex-presidente, André, gira em torno disso, da defesa dele. A todo momento ele falava que quer provar, e fala, desde que saiu da prisão, nos discursos, quer provar o quanto o ex-juiz Moro foi injusto com ele e como a condenação dele é ilegítima, na palavra dele, por causa disso. Quer dizer, essa é a grande defesa dele. Desde o processo, do começo do processo, ele constrói uma narrativa que é batendo na Lava Jato, mais especificamente no procurador Deltan Dallagnol e no juiz Sérgio Moro. Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Ele vem construindo isso ao longo do tempo, construiu depois de condenado, construiu na prisão. Toda a entrevista que ele dá, ele fala a mesma coisa, Sim. Bate nos 2 principais atores aí, e agora seria a revanche dele contra o Moro. Uma revanche bastante apertada, Márcio, porque, como a gente falou, atualmente ela estaria em 2-2, com uma sinalização de que poderia ser 3-2 a favor dele com o voto do ministro Celso de Mello. Ainda não está fechado, não há garantia de nada, só lembrando que esse primeiro julgamento foi feito muito no calor do vazamento das conversas pelo site da Intercept Brasil, que, enfim, envolveu ali Sérgio Moro, envolveu o Deltan Dallagnol, e havia um calor ali no Supremo também contrário ao juiz Sérgio Moro.
Mais um capítulo, né, de um ano complicado, como eu falava alguns dias atrás aqui com a Kelly Cadanos no 15 Minutos para a Lava Jato, né? Quer dizer que são vários momentos em que a Lava Jato vem passando aí por provas e testes e muitas críticas, inclusive no âmbito do Supremo. Já que você citou a questão do vazamento das conversas do site do Intercept, André, e outros veículos, né? Elas podem ter alguma influência no julgamento a partir de agora, depois do elas não eram o embasamento original do habeas corpus, sim, mas acabaram influenciando decisivamente lá já naquela sessão e vão influenciar agora. Eu acho que teve um certo arrefecimento dessa questão. Vale destacar que o ministro Celso de Mello disse naquele julgamento que ele já tinha o voto pronto. Ou seja, a gente ouviu aqui, inclusive, ele agora há pouco, aí naquela oportunidade em junho, né? Ele falou isso. Exatamente. Ele falou, o voto estava pronto. Voto preparado, pronto, ele já queria colocar para votar naquele dia. E sinalizou que o voto, pelo menos, tinha uma argumentação diferente do que a questão da soltura do Lula, a questão liminar dele ser solto ou não naquela época. Aí está a questão. O Celso de Mello pode mudar o voto dele tranquilamente. Aliás, qualquer um dos 5 pode mudar. Qualquer um dos 5, inclusive o ministro que já declararam os seus votos, né? Que já leram os seus votos, como a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. Fachin acho muito difícil. Só lembrando, houve um outro julgamento quanto à questão dos delatores apresentarem primeiro suas alegações finais ou os réus, né? Em processos gerais, né, que envolvem muitos processos da Lava Jato, inclusive um contra o Lula, o caso do sítio de Atibaia, em que a Carmen Lúcia votou pela primeira vez contra a Lava Jato. Isso. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão em processo da Lava Jato. O ministro Ricardo Lewandowski foi o primeiro a votar para que o ex-presidente da Petrobras pudesse reapresentar as alegações finais. Para o ministro, quem é delatado tem o direito de rebater as acusações recebidas. Ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Uma coisa não tem a ver com a outra. Um caso, outro caso é outro caso, outra interpretação, outras questões jurídicas envolvidas, mas há quem diga que pode haver até uma sinalização de que ela possa mudar o voto dela. Eu não acredito, acho que continua, o julgamento vai ser retomado com 2-0, a gente já tem 2 votos muito previsíveis aí do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes, e acho que depois o Celso de Mello, ele, enfim, termina essa questão, né? Se isso fosse expandindo, Márcio, para o ano que vem também vai ser bastante problemático, né? Porque, como eu falei, a cada momento em que o Gilmar Mendes é fustigado, ele traz esse julgamento de volta, né? Ele age politicamente ali para dizer que há o julgamento na mão dele, que ele vai colocá-lo e que isso terá repercussões. E a questão da temperatura das ruas, hein, André? Porque teve protestos, manifestações que tem tido o STF como alvo já há algum tempo, né? Não aceitaremos que Sérgio Moro seja incriminado injustamente. Nós não aceitaremos essa traição. No último final de semana foi um alvo mais específico, até o ministro Gilmar Mendes, impeachment, falou-se nisso inclusive, né, entre os manifestantes. Será que isso pode ter alguma influência também no Supremo no momento, ou a própria questão do julgamento da prisão após segunda instância, que também havia um grande clamor das ruas, até para que isso não acontecesse, provou que não, que os ministros não estão nesse momento. Eu acho que não afeta o Gilmar Mendes, já mostrou que ele reage, se a rua bate nele, ele bate de volta no que a rua vem falando. Mas a pressão popular pode sim ter efeito nos demais ministros. A gente tem aí, Celso de Mello é o decano da corte, é o ministro mais experiente, enfim, é muito respeitado no ambiente jurídico. Seria suscetível a uma pressão das ruas, a uma nova interpretação, a ouvir outros pontos de vista? Talvez sim, talvez não. Celso de Mello também tem dado muitas declarações contra as pressões que os ministros sofrem, as milícias digitais, né? Ele vem batendo muito nisso. Não sei até que ponto ele pode ouvir ou não as ruas, mas é sempre um argumento plausível. Eu duvido que tenha alguma interferência no comportamento do Gilmar Mendes, mas de outros ministros acho que pode ter sim. A gente vê aí no passado que já houve casos em que se percebeu ali que a pressão das ruas fez bastante efeito. Pois é. Bom, o julgamento acontece então, a princípio, pelo menos, tudo depende, né, do momento em que o ministro Gilmar Mendes levar a pauta. O voto dele. Ele tem que devolver. Ele tem que devolver, já que ele pediu vista. É um processo um pouco confuso. Ele devolve, na prática, quem coloca de volta na pauta é a presidente da turma, a ministra Carmen Lúcia, mas ele pode fazer ali, solicitar um julgamento, solicitar a mesa que seja julgado, né? O que pode antecipar a decisão. Tecnicamente não tem muita coisa, a gente já tem 2 votos, já teria algo bem encaminhado para uma decisão final, né? Mas é um julgamento muito sensível.
é sensível às ruas, como a gente falou aqui, é sensível à relação entre Supremo Tribunal Federal e Lava Jato, como você falou, também não tem sido das mais tranquilas nos últimos meses, né? Pois é. E é também na relação com o próprio governo, né? A gente vê muitas alas políticas ligadas ao governo Bolsonaro que muitas vezes sobem a temperatura contra o Supremo, né? O Supremo também faz por merecer muitas vezes, né? Tomou algumas decisões muito equivocadas e esse é um jogo de morde a sopra que a gente viu ao longo de todo 2019 e se for pautado no final do ano, essa temperatura sobe lá em cima de volta, Márcio. A gente vai acabar o ano com a temperatura elevadíssima. Uma panela de pressão mesmo no país. André Gonçalves, editor de República aqui da Gazeta. Obrigado, André, por ajudar a gente a esclarecer aqui no 15 Minutos todos esses assuntos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até mais. E este foi mais um 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu trechos de reportagens da TV Globo, da Globo News e também da TV Justiça sobre julgamentos no STF. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!